uma história muito legal, muito interessante, né? Que pra gente refletir um pouco. Porque, né, quando eu era criança, né, lá no Evaristo, a gente não tinha muita coisa para brincar, né? Porque lá não, televisão muito pouco pegava, não tinha internet, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Era só inventar mesmo para brincar. E daí a gente gostava muito de brincar de se balançar no cipó. Esse cipó, né? O pessoal que mora no interior sabe como é bom. Esse dia eu fui inventar de fazer isso e me arrebentei. A criança gostava. Daí nós achamos uma árvore muito grande na beira do barranco. Um barranco alto, são 10 metros de altura. E a gente foi lá e viu aquele cipó, cortou, viu que era forte, e a gente se balançava nele em cima. Só que no primeiro instante, a gente, quando é um lugar alto, um lugar que a gente não conhece, quando a gente vai pular, a gente tem um receio, a gente vai, tem medo de ir, porque é um lugar alto, perigoso, né? Quando a gente vai, não quer ir, vai e recua. E daí sempre tem alguém conosco, a gente nunca está sozinho para fazer arte. Sempre tem alguém para ajudar a gente. Então, daí o que estava comigo disse assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 3, né? Então no 3 tu pula. Daí tá, então vai contando. Quando eu me preparei, assim, no meio de contar o 3, ele chegou assim, 3 e me empurrou. E daí eu fui. Né? Então, o que a gente entende com isso? Né? Muitas vezes, né, agora passou um ano de pandemia, a gente tinha desculpa para não fazer a obra de Deus, para não trabalhar na célula. Mas esse ano não deu para fazer a célula. Né? É um ano. Segundo ano não deu para fazer a célula. Né? Muita limitação. Mas o terceiro ano chegou. E Deus está dizendo que o 3 chegou. Vai ser mais ou menos como aconteceu comigo. Deus está assim conosco. O 3, a gente está esperando 1, 2, 3, mas não, é o 3. Já chegou o 3 na nossa vida. Deus está nos empurrando para a gente, né, ir. Deus está dizendo, vai que já é o 3. É o terceiro ano, é o 3. Então temos que ir, né, como, né, o teatro mostrou aqui, né, célula, buscar. A gente deve trabalhar na célula. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 24, capítulo 13 em diante. Versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os seus líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, faz 3 dias que tudo aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram, dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória.
e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde estavam os 11 apóstolos, reunidos com todos os seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contataram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus, ressuscitou e não foi provar para ninguém, não foi provar que estava vivo dentro de uma sinagoga, não subiu em um lugar alto e começou a falar: eu estou vivo, eu ressuscitei, não chegou falando, pessoal, seu bando de incrédulo, vocês nem acreditavam que eu ia ressuscitar. Jesus não fez nada disso. Jesus não quis provar para ninguém que ele tinha ressuscitado, Então, Jesus, o que ele foi fazer no momento que ele ressuscitou? Ele foi fazer o seu id. Ele foi cumprir o id, o que ele estava fazendo antes. Ele já tinha trabalhado bastante, já tinha pregado bastante, já tinha ganhado muitas pessoas, ele já tinha curado, e quando ele ressuscitou, o que ele fez foi fazer a mesma coisa. Ele não ficou, ele podia chegar lá e dizer: vocês não acreditaram que eu ia ressuscitar, falar para aquelas pessoas, que muitos, não acreditavam. E aqueles dois, que estavam caminhando em direção a Emaús, eles estavam desmotivados. Por quê? Porque Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, e até mesmo falaram para eles que Jesus já não estava mais no túmulo, mas eles não tinham visto Jesus. Por quê? Porque a esperança deles é que Jesus fosse o que eles estavam esperando. Seria o Salvador, seria alguém que salvaria Israel, seria quem, e daí eles estavam ali desmotivados, estavam ali caminhando, tristes, falando um para o outro, e nesse momento chega Jesus, mas eles não conheceram a Jesus. Algo fez que eles não o conhecessem. Jesus caminhou 10 quilômetros junto com eles, ouvindo o que eles estavam falando, eles conversando, e Jesus chegou a um ponto que perguntou para eles o que estava acontecendo. Então, Jesus estava ali cumprindo o seu id. Jesus foi atrás daqueles que estavam desmotivados, porque Jesus conhece cada um de nós, porque muitas vezes ficamos desmotivados, porque às vezes não acontecem as coisas como nós queremos. Às vezes a gente coloca a esperança em algo, em alguém, até mesmo em Jesus, e às vezes aquilo não acontece naquele tempo que a gente está esperando. Eles queriam que já não chegasse no terceiro dia, já Jesus aparecesse, já fosse fazer o que eles estavam esperando, eles queriam talvez algo humano, chegasse lá e ia ser o rei, ia ser, aí daí não aconteceu nada daquilo que eles esperavam, eles estavam esperando ali algo estrondoso, algo diferente, e não aconteceu nada de muito diferente. Aconteceu o que Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria no terceiro. E o que Jesus fez?
Ele podia ter ido lá, saído. Jesus tinha muito para falar, muito para pregar para as pessoas, mas Jesus não. Jesus pegou e começou a cumprir o seu ídolo, né? Como a gente viu aqui no teatro, né? O teatro ele mostrou certinho como a gente tem que estar no meio das pessoas, daquelas pessoas do mundo, né? Vocês repararam que tinha uma célula ali, mas do lado de fora tinha um jogo de futebol. E o que o irmão da célula fez? Foi lá no jogo de futebol, jogou um pouquinho com eles, voltou para a célula, depois se lembrou lá, mas tem pessoas lá que eu tenho que convidar. Saiu, falou de Deus para eles, trouxe eles para dentro da célula. Então o que é? É estar junto com aquelas pessoas que estão fora, né? Talvez da presença de Deus. E muitas vezes a gente acaba não convivendo com essas pessoas. E a gente às vezes acha, mas eu não posso estar me misturando, né, com as pessoas do mundo, né? Mas o que a gente aprende? Que o primeiro princípio do ID de Jesus é ouvir, não é falar. A gente tem que falar de Jesus, com certeza, falar bastante de Jesus, mas primeiro a gente tem que começar a ouvir o que as pessoas têm para falar, o que está acontecendo na vida delas, por que a pessoa não aceitou Jesus, ou talvez por que ela não conhece ainda Jesus, né? O que Jesus fez? Quando aqueles dois estavam caminhando no caminho contrário, eles tinham que estar em Jerusalém, mas por algum motivo eles foram para Emaús, foram para o caminho contrário. E eles já estavam caminhando, Jesus ressuscitou, já estavam caminhando 10 quilômetros com ele, conversando com eles, ouvindo eles, né, o que eles tinham para falar. E então aquele caminho, né, Jesus estava ali ouvindo o relato deles, o que estava acontecendo, o que aconteceu, o que houve, que eles não acreditavam mais que Jesus, né, era o Salvador, que eles estavam ali. A gente entende que naquele momento eles já não acreditavam que Jesus ia salvar eles, porque Jesus tinha morrido, tinha sumido, não tinha aparecido para eles, né? Apareceu lá uns anjos dizendo que ele tinha ressuscitado, mas ninguém tinha visto ele primeiro, né? E eles estavam caminhando desmotivados. Então muitas pessoas às vezes se afastam da presença de Deus, afastam até mesmo da igreja por estar desmotivadas. Por quê? Porque às vezes não aconteceu algo na vida delas que talvez algo que elas buscavam e aquilo não aconteceu. Ela fez uma campanha por alguém, aquela pessoa não mudou, não transformou, não veio para a igreja, ela pegou, acabou, né? Ela queria uma bênção, queria um emprego novo, né? E Deus às vezes permaneceu ela naquele emprego. Daí ela não entende que às vezes é o tempo de Deus, ou aquele lugar era para ela, né? E daí a pessoa fica desmotivada, a pessoa já se afasta, já acha que Deus não está fazendo, Deus não está, né, não está abençoando, e daí a gente começa a sair. A pandemia foi um motivo de muita gente se afastar, né? A gente tinha aqui cultos de domingo de 230 a 240 pessoas, né? A gente quase não conseguia comportar todo mundo que estava aqui. E hoje, né, são poucos. Se vocês olharem para o lado, tem muitos bancos vazios. Esses bancos vazios, vamos dizer, há 3 anos atrás não existiam esses bancos vazios. A gente tinha que procurar muito para achar um banco vazio, às vezes não achava, ficar a cadeira lá e botar lá no fundo, né? Então, por que a célula é importante, né? A célula é importante por esse motivo, para a gente pegar aquelas pessoas que estão lá fora, aquelas que se desmotivaram, aquelas pessoas que já não estão mais caminhando com Jesus. Até às vezes elas já saíram daqui procurando outros, né, outras denominações, procurando outro jeito, né? Eu creio que muitos, né, foram para cá, foram para lá, mas o coração delas está ardendo. Por quê? Porque Jesus está caminhando junto com elas. Elas estão ali. Só precisa alguém para ir lá, né, e convidar elas, falar novamente, motivar elas, né? Então, né, o que
que Jesus nos ensina? Que a gente tem que estar no meio daquele povo, no meio daquelas pessoas que não estão mais frequentando. E também aquelas pessoas que nunca frequentaram, aquelas pessoas que estão no mundo, estão buscando, né? E as pessoas às vezes elas querem uma mudança na vida delas, elas querem que Jesus faça algo na vida delas, mas às vezes elas já não acreditam mais. Por quê? Porque estão desmotivadas, né? Elas acham que não é Jesus que vai mudar. Às vezes elas achando que a própria força delas vai conseguir algo, e não é, né? Porque Jesus, né, Ele quer que as pessoas convidem Ele a entrar na casa. Então ali no versículo 29, a gente já vê, né, no 29 lá. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então o que Jesus, né, quer que a gente faça? Quer que a gente convide ele? Quer que você, né, convide ele para que você abra uma célula na sua casa, né? Ou que você participe de uma célula, né? Porque uma bênção grande que a gente recebe na nossa vida, ou é trabalhar na célula, ou é abrir a nossa porta para fazer uma célula. Glória a Deus. Qual é que muda na nossa vida no momento que a gente abre a nossa casa? É Jesus. Porque Jesus vai transformar, Jesus vai mudar, Jesus vai curar, né? Então, né, o id de Jesus é isso, né? O id de Jesus é fazer a obra, né? Porque Jesus disse, né, que o id não é para alguns, não é para pastor, para obreiros, para diáconos, não, é para a igreja toda, é para todo mundo. Todo mundo tem que fazer o seu id, né? Convidar, né? Se você não trabalha no núcleo, mas se frequenta uma célula, convide alguém. Convide um parente, convide um amigo, né? Fale de Jesus, porque lá na célula a gente tem, né? A gente compartilha a palavra e aquilo abençoa muitas pessoas. As pessoas abrem seus olhos, né? Porque ali, né? O que acontece quando Jesus entra na nossa casa? Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Glória a Deus. Então o que é? Quando Jesus entra na nossa casa, muda tudo, né? Quando você é convidado para ir numa casa, para jantar, para almoçar, você entra na casa, se senta e fica esperando o dono da casa fazer algo para você, preparar algo, né? Porque você é um visitante. Você entra e você fica só cuidando. O que eles vão fazer? Será que eles vão me convidar para sentar à mesa, né? Que hora eles vão me chamar? O que eles vão me servir para mim, né? Geralmente é assim. Mas quando Jesus entra na nossa casa é diferente. É Jesus que nos serve, é Jesus que parte o pão, é Jesus que nos entrega. Então muda. Jesus, ele transforma. Quando deixa Jesus entrar na nossa casa, é Jesus que faz, Jesus que nos serve, né? Por quê? Para que os nossos olhos se abram, porque Jesus nos alimenta. A gente entende aqui que é o alimento de Jesus é que muda. Não é nós, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. Muitas vezes a gente quer levar a gente para a célula, mas quer levar pela nossa força, pela nossa convicção. Nós queremos convencer as pessoas, né? Como né, eu falei no começo, Jesus, ele não convenceu ninguém. O id de Jesus não era convencer ninguém. Então nós não precisamos convencer ninguém de que Jesus é a salvação. É o próprio Jesus que vai mostrar. Glória a Deus, aleluia. Então é o próprio Jesus que vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Devemos, né, convidar as pessoas, falar de Jesus,
levar elas para a célula, e daí lá Jesus vai alimentar essas pessoas, né? E essas pessoas vão ter seus olhos abertos, porque o id de Jesus é isso. E lá na célula a gente pode ouvir essas pessoas, o que elas têm para dizer, porque muitas vezes as pessoas querem falar muito, elas querem pouco ouvir, mas elas querem falar. Mas no momento que elas falarem conosco, elas vão entregar as suas limitações, as suas frustrações, o que está acontecendo na vida delas. Elas querem falar, né? Então muitas vezes, né, a gente tem que ouvir. Ouvir para quê? Para que a gente entenda o que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? Todas as pessoas que vão buscar Jesus, a maioria elas têm problemas. Como nós também temos nossos problemas. Só que a gente tem uma visão diferente do problema, né? Porque Jesus, Ele nos ajuda, Ele está sempre junto conosco, e a gente consegue resolver todos os problemas de uma forma diferente. Mas aquelas pessoas que não têm Jesus, elas querem resolver com suas próprias mãos. E por isso mesmo que elas querem contar para nós, para ver se a gente tem uma solução para a vida delas. E daí a solução que a gente vai apresentar para elas é Jesus, né? E Jesus é que vai poder resolver os problemas. Porque daí elas vão ter que, né, elas vão se alimentar da palavra, e no momento que elas se alimentarem da palavra, Jesus vai abrir os olhos delas, e elas vão conhecer o Salvador, vão reconhecer Jesus como Salvador. E daí no momento que elas estavam andando no caminho errado, elas já estavam longe, vamos dizer 10 quilômetros daqui o Manjolo, a pé, é longe. Daí elas voltaram. As pessoas voltam, não interessa o caminho, não interessa a quantidade de quilômetros que elas andaram, ao contrário, elas vão voltar na presença de Deus. Elas vão voltar. Então essas pessoas, né, que se afastaram, eu creio que no momento que elas começarem a voltar, começarem a ir para a célula, né, elas vão voltar ao caminho. Não interessa a distância que seja, mas sim elas vão voltar à presença de Deus, e elas vão querer ficar junto, né, de Jesus novamente. Glória a Deus, glória a Deus. E o id de Jesus também, né, fala sobre, está lá em Mateus 10, no versículo 12, né? Mateus 10, versículo 12, que também fala sobre o id. Só que muitas vezes vamos falar assim, não somente dos membros de igreja, mas pessoas que trabalham na célula, pessoas que são líderes, né? Muitas vezes também se frustram, né? Pessoas que abandonam a célula, né? Estou lá em Mateus 10, versículo 12, vou achar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 10, 12 diz: ao entrares na casa, saúde-na. Se, como efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, tome para vós outras a vossa paz. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente quer falar de Jesus para as pessoas não aceitam. E muitas vezes as pessoas desistem do id de Jesus por isso. Porque, mas eu falo de Jesus para as pessoas, elas não aceitam. Eu convido para ir na célula, ela não vai. Eu convido para vir no evento da igreja, ela não vai, né? E o que Deus está nos dizendo? Que no momento que você leva a paz para essa pessoa, porque no momento que eu estou falando de Jesus para a pessoa, eu estou entregando a paz para ela. Mas se a pessoa não quiser, aquela paz que você entregou para ela volta para ti. Então nós não devemos ficar frustrados, porque o irmão, aquela pessoa, muitas vezes até fala mal, diz, mas eu não posso, eu não gosto dessas coisas. Daí a pessoa fica pensando, mas será que é eu o problema? Não é o problema, não somos nós. O problema é às vezes a pessoa que está nela que não aceita a palavra, mas a semente você planta. Deus diz que nós não temos nada a perder. Tudo que a gente entregar e a pessoa não aceitar,
aquilo volta para nós. A gente está entregando a paz para a pessoa, a paz vai nos retornar. Se a pessoa não quer a paz, mas se a pessoa aceitar a paz repousará sobre ela. Glória a Deus. Então por isso que é importante a gente nunca desistir do nosso ID. A gente sempre está ali pregando para as pessoas, né, falando de Jesus para elas. Se alguma ou outra não aceitar, não fique preocupado. A paz que você entregou a ela e ela não quis, aquilo vai voltar para você. Então você pode ficar em paz. Você nunca vai perder a sua paz, porque a palavra de Deus diz: se a paz que você entregar e a pessoa aceitar de bom coração, essa paz repousará sobre a pessoa. Mas se não aceitar, ela volta. Então a paz está contigo. Então não temos nada a perder. Deus, né, não fica devendo nada a ninguém. Deus, tudo que a gente entrega, nós recebemos de bom. Glória a Deus, aleluia. Então, né, o ID de Jesus é isso. É buscar, é andar junto, né, é estar junto no caminho, né. Muitas vezes a gente quer pregar para pessoas cheias do Espírito Santo que possa nos retribuir aquilo, falar de Deus. É tão bom, né, falar com uma pessoa que já, né, já é convertida, ela fala, a gente comenta, e às vezes com uma pessoa do mundo é difícil. A pessoa fala, a pessoa diz que não é bem assim, mas Jesus está dizendo que devemos ouvir as suas frustrações, orar por elas, né, e buscar. E nós também, né, temos que nos fortalecer. Então, né, essa noite a gente aprende o que? O ID de Jesus é isso. É andar com as pessoas no caminho, né? Não é ficar no comodismo, ficar num lugar só, um lugar que é só, que ali é só bênção. Não. Jesus, quando ele ressuscitou, ele podia dizer: não, agora é a vez de vocês fazerem. Não, Jesus saiu e fez o ID dele. Então Jesus também quer que nós fizemos o nosso, né? Então vamos ficar em pé, né? Vamos orar para que Deus possa nos dar fortalecimento, possa nos dar